Desenvolvimento social de verdade deve ter investimento em educação e cuidar da vida, ou seja, investir na saúde. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso muito trabalho e muita luta. O deputado André Figueiredo atendeu todas as demandas. Nós não fizemos um repasse do Fundo Social indefinido. Ninguém pode alegar que nós estamos aí simplesmente utilizando irresponsavelmente o Fundo Social, que vai servir para o país ter como garantias e até âncora para mostrar a necessidade de amanhã cumprir com os seus acordos. Sempre falaram que saúde e educação deveriam ser prioridades em nosso país. Para isso acontecer, é preciso garra e coragem para lutar por uma educação e uma saúde pública de mais qualidade. E foi exatamente este o compromisso e a missão do relator da Lei dos Royalties do Petróleo para a Saúde e a Educação, o deputado federal André Figueiredo. Foram meses de grandes debates e muita pressão contra a aprovação do relatório do deputado André Figueiredo. Embate que o deputado federal André Figueiredo travou com muita luta e garra, sempre defendendo a melhor proposta a favor do Brasil. O relator, possivelmente, ouvindo quem quis, e eu respeito, mas ele simplesmente colocou que praticamente 75 bilhões viriam dos estados e municípios e não vai vir mais, porque quando ele disse e outros disseram, me perdoe, de forma leviana, que o ministro da Educação não quer recursos para a educação, deveria dizer que foi na reunião com a presença do ministro Aloysio Mercadante que ele se convenceu quando leu a nota da OAB dizendo que se fosse aprovado a declaração de comercialidade afrontando os contratos previamente assinados, seria a judicialização e impediria recursos para a educação e para a saúde. Terceira observação. A presidenta Dilma foi aqui atacada. É uma disfarçatez. E vou provar também. Quem é que levantou a bandeira de 100% de royalties para a educação? Senhoras e senhores deputados, eu gostaria que prestasse atenção, porque o líder Arlindo Chinaglia, meu amigo, não prestou atenção em nada do que eu falei. Os amigos que aqui estavam e que presenciaram o que eu disse, viram que quem mentiu, eu não vou dizer mentir, que é muito pesado, até porque eu sei que ele é uma pessoa séria, mas ele não prestou atenção em nada do que eu disse. Eu em nenhum momento disse que a totalidade dos recursos do bônus de assinatura ia para o Fundo Social. Eu disse que uma parte delas, e que é discricionário do Poder Executivo. É verdade, é tanto que o Poder Executivo destinou os 15 bilhões do bônus de assinatura do Campo de Libra para o superávit primário, dito pelo secretário de Tesouro Nacional na sexta-feira. E hoje no Jornal Brasil Econômico, é essa a prioridade social que o governo tem. Aqui está a verdade. Os 15 bilhões do bônus de assinatura, quem mente é o governo. Os 15 bilhões estão indo para o superávit primário. Aqui está a verdade. Nada está indo para o Fundo Social. Aonde é que entra a prioridade para a educação no nosso país? Melhora o som dele. Nada está indo para a educação no nosso país. Quando o líder do governo diz que não existem 280 bilhões, nós rebatemos item a item, e sinceramente não é verdade que ontem capitulei perante a argumentação da OAB. Eu cheguei e disse, para não haver restrição junto a deputados aliados e para não prejudicar o projeto como um todo, nós vamos recuar, mas eu topo debater, porque risco de judicialização não tem nenhum do projeto da Câmara que nós aprovamos há 2 semanas atrás. E aí, meu caro amigo líder Chinaglia, falar
dos líderes do Senado, que nem discutia a matéria, com exceção do senador Randolph, discutiram, é muito fácil. E falar dos líderes da Câmara que há 2 semanas atrás todos encaminharam favoravelmente ao nosso parecer e agora mudaram. Aliás, eu quero ser justo. Apenas 2 mudaram, o líder do PMDB e o líder do PT. Porque os outros que encaminharam esse voto sim, não tiveram coragem. Aliás, o líder Arthur também encaminhou o voto sim. Os outros não tiveram coragem de tão constrangidos que estão. De tão constrangidos de estarem traindo a sua história. Nós queremos aqui, não estamos trabalhando com número falacioso não. O assessor que encaminhou os dados técnicos disso aqui é o mais competente, pois já trabalhou no Ministério das Minas e Energias e sabe bem o grau de falcatrua que existe em determinados contratos. É por isso, e os 60% dos royalties, 60% do excedente de óleo, meu caro líder, 60% é o mínimo que pode se exigir, porque a Noruega, tão alardeada, cobra 85%. Não existe um país que tenha contrato sob o regime de partilha que destine mais para a empresa concessionária do que para o seu povo, e propor 40% para a União e 60% para a empresa concessionária, depois de deduzido todas as despesas operacionais, despesas de prospecção, royalties, tudo, bônus de assinatura, depois de tudo, reparte 60% para a empresa concessionária e 40% para a União, e esses 40% não vão para a educação, que vão para o Fundo Social nesse projeto que está aí, porque não estamos mais aprovando a destinação dos recursos do Fundo Social, só os dividendos. Senhoras e senhores deputados, eu quis vir a essa tribuna para tecer argumentações técnicas e eu privilegio o bom debate. Agora, em cima de factoide, não. Em nenhum momento, eu disse que o ministro, eu desonrei o ministro Aloysio Mercadante, que é um dos grandes quadros da política brasileira. Não modifiquem minhas palavras. Não modifiquem. Em nenhum momento eu agredi a presidenta Dilma. E aí entra uma questão. Se os 100% dos royalties da educação era tão bom, por que no Senado não aprovou o projeto que o governo mandou originalmente? Por que no Senado aprovou boa parte do que nós aprovamos aqui na Câmara? Então, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? No projeto que essa Câmara aprovou há 2 semanas atrás. É isso aí, André. Há 2 semanas atrás, essa casa deu uma grande resposta. Por isso que aqui nós queremos, acima de tudo, dizer, para concluir, que quem votar não, nessa votação agora, está votando a favor do texto da Câmara. Quem votar sim, estará votando ao texto do Senado, porque derrotará de vez o texto da Câmara. E com isso, derrotará de vez o sonho do povo brasileiro. Hoje, os jovens brasileiros rebelem-se, querem continuar pagando os banqueiros. Educação não é prioridade, nem para o Congresso, nem para o governo. E essa é a verdade que nós vamos ver daqui a pouco na votação. E esse é o desafio que nós fazemos. Vamos votar o relatório do PDT, do deputado Figueiredo. Se nós queremos dar uma demonstração para fora de que nós queremos, de fato, melhorar com qualidade a educação. Com uma vitória de 217 a 165 votos, a lei dos royalties do petróleo para a saúde e a educação virou realidade. O dia 14 de agosto de 2013 ficou marcado na história do Brasil. Em uma sessão histórica, uma grande luta foi vencida. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de relatoria do deputado André Figueiredo, que destina 25% dos royalties do petróleo para a saúde e 75% para a educação. A aprovação da lei dos royalties para a saúde e para a educação foi extremamente importante e vai mudar o futuro do Brasil. Mas essa não foi uma luta fácil. O resultado só foi positivo graças ao comprometido trabalho do deputado André Figueiredo. Em um momento histórico,
conseguiu-se em ampla negociação um acordo para aprovação da melhor lei dos royalties para a saúde e a educação, a do relator André Figueiredo. A proposta original destinava 20 bilhões para a educação e a saúde pública, e agora são 210 bilhões. Uma grande vitória para o Brasil e o povo brasileiro. Uma das grandes inovações do projeto de relatoria do deputado André Figueiredo é que, com a nova lei dos royalties do petróleo para a saúde e a educação, teremos acesso aos recursos dos royalties dos contratos de declaração de comercialidade, que foram licitados antes de dezembro de 2012, mas que ainda não tinham entrado em exploração. O relator André Figueiredo, a quem eu quero cumprimentar, teve a sensibilidade de compreender que havia pontos que ele também poderia ceder, e nós que desde o começo, como bancada, como Partido Socialista Brasileiro, lutávamos pelo caminho que destinasse mais recursos para a educação, celebramos, evidentemente, hoje, primeiro na reunião dos líderes da base do governo, depois no diálogo que o presidente Henrique Alves teve com os partidos de oposição, esse concerto que nos trouxe um resultado importante. Quem venceu? O povo brasileiro. Essa não é uma hora de vitória dos partidos A, B ou C, ou de derrota C, D ou E. Quem venceu foi o Brasil, graças à maturidade que a Câmara dos Deputados, nossas lideranças, senhor presidente, foram capazes de construir, e graças ao trabalho árduo do deputado André Figueiredo, a quem eu aqui ergo o louvor da paciência, da persistência, da convicção. E não é só isso. Além da considerável quantia para a educação e a saúde, tem muito mais benefícios vindo por aí. 50% de todos os recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Os recursos do Fundo Social poderão ser aproveitados para a geração atual. Mais recursos para aumentar a remuneração e valorizar os professores. Estabelecimento de um lucro mínimo de novos contratos para o povo brasileiro. Eu pedi ao Lupe para ferir aqui o protocolo, para prestar uma homenagem da bancada federal ao André. Justíssimo. Que companheiro, companheiro bom de conversa, nós temos até muitos. Agora, nessa nossa bancada, felizmente hoje, estão reunidas pessoas que são companheiros embaixo de fogo. E o André revelou-se o líder na luta. E aí é que se revela o líder. Parabéns, André. Estou bem mesmo, obrigado. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes. Pedir ao Arlindo a licença para cumprimentar primeiro o André Figueiredo, relator do projeto na Câmara dos Deputados. Com todo o debate que fizemos aqui em plenário, quero primeiro homenagear o relator da matéria, que ao longo deste processo, talvez eu e ele, sem excluir outros debatedores, fizemos aqui os embates mais duros, e por isso quero cumprimentar o relator, o líder André Figueiredo. A lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde é uma dessas leis que muda o destino de uma nação. Nos últimos anos, o Brasil cresceu muito. Geramos 20 milhões de empregos, incluímos 40 milhões de brasileiros da classe média, geramos um aumento real dos salários gerais dos trabalhadores. Então, o Brasil vive hoje o pleno emprego. Agora, apesar disso tudo, é fundamental que, a partir desse momento, o Brasil invista no conhecimento. E as futuras gerações terão bilhões de dólares. Resultado dessa iniciativa do deputado André Figueiredo,
para acessarem as novas tecnologias, acessarem o conhecimento. Única maneira de um país como o nosso, que quer ser potência mundial, desenvolver ações na área do conhecimento e responder às demandas de resgatar ainda muitos milhões de brasileiros que estão ainda na exclusão. Nós estamos orgulhosos demais dessa vitória. Parabéns, André, parabéns ao nosso PDT, parabéns ao povo brasileiro. Queria falar direto para você, meu companheiro, minha companheira, você que me dá a honra dessa atenção nesse momento, sobre um companheiro muito especial, muito querido por mim, o irmão que a vida me deu, meu amigo, meu líder, deputado federal André Figueiredo. Eu acompanho a carreira do André Figueiredo dentro do PDT, nesses seus 30 anos de vida pública, e passei a ser seu fã, pela sua coerência, pelo seu amor ao povo do Ceará, pela sua lealdade, principalmente pela sua integridade moral. O André é aquele amigo que você pode confiar nas horas difíceis. O André é aquele irmão que você sabe que na hora da lágrima vai estar ao seu lado. O André é um preparado parlamentar, dos melhores que esse país tem. É um líder que honra a bancada do PDT, honra o brisolismo na defesa do trabalhador, na defesa dos direitos desse trabalhador, na defesa da saúde para todos, na defesa da educação. Ele é o principal responsável, e depois a presidente Dilma reconheceu isso publicamente, pela aprovação de que todos os dinheiros dos royalties do petróleo e água profunda, do pré-sal, 75% desse recurso vá para a educação, para investir naquilo que liberta o povo, educação. Sou um deputado com muita coerência, com muita visão de futuro, com muito amor ao povo brasileiro, em vez de se preocupar com ponte, que dá mais voto, com asfalto, que também dá mais voto, poderia se preocupar em preparar a geração do amanhã. Isso mostra o diferencial do deputado André Figueiredo. Seu amor à causa que esse trabalhismo representa, causa que tem na educação a sua voz de libertação. Então eu tenho muito orgulho mesmo, absolutamente sincero, como eu sempre sou na minha vida, de poder dizer que, como presidente nacional do PDT, eu tenho um tremendo orgulho de não só ter o líder André Figueiredo, não só ter o companheiro André Figueiredo, mas principalmente ter um amigo exemplar chamado André Figueiredo. Porque fui testemunha de que o royalties para educação e saúde, um tema tão complexo, aquele texto só saiu do jeito que saiu pela determinação, quase ousadia de Vossa Excelência. Essa bandeira você pode carregar como fruto maior do ano que passou o seu mandato representando o povo do Ceará. Parabéns, deputado. A aprovação dos royalties do petróleo para a educação e a saúde marca o início de uma nova era. Mas ainda existem outras grandes lutas a favor de uma educação pública de mais qualidade. Lutar por uma educação pública de qualidade é um compromisso histórico, meu e do PDT. Uma luta que começou com Brizola e a implantação do CIEPS, os Centros Integrados de Educação Pública. Já são 30 anos de engajamento em uma luta a favor de educação e uma saúde pública de mais qualidade para o povo brasileiro. Por isso, fico realmente feliz em ver que, após grandes debates, conseguimos fazer com que a melhor proposta a favor do Brasil fosse aprovada. A Lei dos Royalties, a favor da educação e da saúde, veio para revolucionar a educação e transformar a saúde pública em nosso país. Serão mais de 210 bilhões de reais adicionais, que servirão para implantarmos escola em tempo integral e remunerarmos bem melhor nossos professores. Havia um impedimento legal de se utilizar recursos dos royalties para pagar pessoal. Nosso relatório tirou isto, pois não podemos pensar em transformar a educação sem uma remuneração digna para nossos professores. Estamos utilizando os recursos de uma riqueza finita, que é o petróleo, para gerarmos uma riqueza infinita, que é o conhecimento de nossas crianças e jovens. Essa é uma vitória de toda a população brasileira. E não para por aí. Vamos continuar nessa grande batalha para proporcionar uma educação pública de mais qualidade para todos. A aprovação do Plano Nacional de Educação é agora nossa prioridade. Com o Plano Nacional de Educação, 10% do PIB será investido na educação pública nos próximos 10 anos. Essa é a luta de todos que fazem o PDT. São nossas bandeiras, nossa missão. Eu quero dizer a vocês que talvez seja uma das melhores conquistas do Brasil, ter voltado
a ter condição de não só explorar petróleo em águas profundas, mas produzir plataformas. E agora, um passo nós damos para além desse: produzir educação com os recursos finitos que saem lá do fundo do mar. Reduzindo desigualdades, porque nós temos de ter certeza de uma coisa: com essa opção que nós fazemos pela educação de qualidade, nós vamos tornar irreversível o processo de redução das desigualdades em nosso país. Só isso tem a condição de tornar inteiramente irreversível. E nós estamos falando dos próximos 30, 50 anos. Nós não estamos falando só de 2014. A boa notícia é que estamos falando de 2014, né, André? Estamos falando de 2014. Mas a excelente notícia é que estamos falando também dos próximos 35 anos, no mínimo. Ao Congresso, portanto, devemos reconhecimento pela sensibilidade social e pela visão estratégica que o Congresso demonstrou ao incluir a destinação de parcela dos recursos também para o investimento na saúde. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo. Eu agradeço também ao nosso senador Eduardo Braga, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo, aguerrido relator deste projeto. A dedicação do André, o esforço do André para a construção do consenso em torno da matéria foram decisivos. Manifesto aqui, André, o reconhecimento do governo, a importante histórica contribuição dada por você ao financiamento e à sustentabilidade da educação no Brasil. Uma vitória das ruas, dos movimentos organizados, das entidades estudantis e dos trabalhadores. Uma vitória de todo o povo brasileiro.